Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, crendo, confiantes, perseverantes de que aquele que começou a boa obra é plenamente fiel para cumprir, para completar. Que em nome do Senhor Jesus, essa palavra venha alcançar o seu coração, trazendo paz, refrigério, fortalecimento, renovo, porque Deus cuida de ti. Tanto cuida que você ainda está vivo, você ainda está respirando. Você não teria chegado até aqui na força do seu braço. Com certeza você não estaria de pé com a sua própria inteligência, o seu próprio ânimo, a sua própria perseverança. Porque tem dia que é difícil se levantar da cama. Tem dia que é difícil se levantar para mais um dia de batalha. Tem dia que é difícil sorrir, abrir os lábios, cumprimentar alguém, até mesmo desejar um bom dia. Tem dia que a gente não está bem. A vida não é feita apenas de flores. Há espinhos, há batalhas, há levantes, há tantas lutas que nós enfrentamos, batalhas internas, batalhas externas, muitas vezes problemas, como eu disse, conosco mesmos, problemas dentro de casa, problemas no ambiente de trabalho, problema com saúde, com finanças. São tantas situações, são tantas barreiras que nós encontramos, faz parte. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Até mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, que derrubou o gigante Golias, enquanto todo o povo de Israel, juntamente com o rei Saul, fugia de medo quando era afrontado por esse gigante. Esse Davi que matou tantos inimigos, esse Davi que venceu tantos embates, que derrotou adversários que eram muito maiores e mais poderosos do que ele. Mas esse mesmo Davi, que lutou tantas guerras, que venceu tantas batalhas, ele também chorou. Ele também sentiu medo, ele também se sentiu ameaçado pelo inimigo. Ele chegou a se fingir de louco diante do inimigo com medo de ser morto. A ponto de, a palavra fala, de ter essa aparência mesmo, de louco, deixar saliva descer pela baba e ficar riscando as portas da cidade, onde ele foi parar no território do inimigo, para que ele não fosse morto. Esse Davi, que no Salmo 55, ele desejou ter asas como uma pomba e voar para muito longe, bem longe, e fazer no deserto o seu abrigo. Ele declara no Salmo 55 que o temor, que o tremor tomou conta dele, o pavor. E ele estava sendo perseguido, insultado pelo seu próprio amigo. Porque quando vem de um inimigo a gente já espera, mas quando vem de um amigo, daquele que reparte com você o seu pão, é muito mais doloroso, é muito mais traumático. Esse Davi, que outrora tão corajoso, tão valente, que rasgou o leão, o urso para defender as ovelhas, que vivia pelos campos adorando o Senhor com a sua harpa, a ponto de expulsar espírito maligno no dedilhar da sua harpa através da adoração. Agora aqui se encontra numa situação em que ele disse que o coração dele estava acelerado e os pavores da morte o assaltavam. Ele chega a dizer também que a destruição estava imperando na cidade. A opressão e a fraude não deixavam as suas ruas. Ele queria se apressar em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Ele disse que os seus pensamentos estavam perturbando a sua mente. Estavam deixando atordoado diante do barulho do inimigo, porque os inimigos estavam aumentando o seu sofrimento. Irados mostravam seu rancor. Mas o objetivo dessa mensagem aqui é frisar que Davi, ele clamava a Deus. Ele orava, ele implorava a Deus que o ouvisse em suas orações. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, me ouve, me responde.
No momento da dor, da angústia, do medo, do pavor, do coração acelerado, da traição do seu amigo. Grandes decepções. Ele não metia os pés pelas mãos, ele não pensava em dar cabo da sua própria vida, ele não pensava em lutar apenas na força do seu braço, de se levantar, de tomar uma coragem em si mesmo, porque ele não tinha. Mas a arma dele era a oração, era o joelho no chão, era a fé, era a dependência, era correr para Deus, esse refúgio, essa fortaleza, esse socorro bem presente na hora da angústia. Ele implorava para que fosse ouvido, para que Deus o respondesse. No versículo 16, ele diz ao Senhor, ainda, eu porém clamo ao Senhor e o Senhor me salvará, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ele chorava angustiado, mas sabia que Deus ouvia a sua voz. E sabia que Deus o guardava ileso na batalha, sendo tantos os inimigos que se levantavam contra ele. E ele segue dizendo no versículo 22, esse conselho para mim e para você também, que porventura está passando, passou, ou que sabe que provavelmente vai passar por lutas, aflições, porque Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Não tem hora certa. Não tem hora mais forte para orar, para dobrar os joelhos. É por isso que Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, deixou para nós essa inspiração vinda direto do coração de Deus. Ore sem cessar. Essa necessidade, esse conselho, essa questão de sobrevivência, até mesmo uma ordem, porque Deus sabia o quanto seria necessário a cada um de nós. Ore sem cessar. Busque a face de Deus, independente do horário, do tempo, da situação, até mesmo da posição do seu corpo, porque tem hora que não dá para ajoelhar. Tem pessoas que até mesmo a saúde é debilitada nos ossos, os joelhos, para poder se curvar. Mas que o seu coração esteja ligado, sóbrio, atento, sedento, faminto em todo o tempo. Vai ter hora que a sua oração vai ser num ônibus lotado, de pé, ou dentro de um banheiro, diante do seu inimigo, olho no olho, face a face. Situações em que você não poderá dizer uma palavra. Mas ali o Senhor nos mostra sempre a necessidade de manter a mente ligada. É ter essa comunhão com Deus como alicerce, como base de sobrevivência, como seu chão, como o ar que você respira. Porque a oração não são apenas palavras de necessidade, mas comunhão, conexão, intimidade, aliança, anelo. A junção com o Deus que tudo pode, com o único que pode te dar todos os livramentos possíveis, com aquele que cuida, que te sonda, te conhece. E antes mesmo de sair uma palavra dos seus lábios, ele sabe tudo que você vai falar. Aquele que conhece o seu limite, a sua estrutura. Aquele que é fiel para suprir de forma abundante, transbordante todas as suas necessidades. Ore sem cessar. Adore, exalte, agradeça, tudo isso em oração. Não deixe a ansiedade, o medo te dominar, te sugar, te matar. Mas entregue as suas preocupações ao Senhor, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, todas as suas aflições, necessidades, angústias. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele tudo fará. Ele conhece o seu limite. Ele sabe até onde você suporta. É por isso que nós precisamos clamar, orar. Porque ninguém é feito de ferro. Há tempos de sorrir, mas há tempos de chorar. Há tempos de paz, mas também há tempos de guerra. Há tempos de dançar, de se alegrar, de comemorar. Mas há tempos de prantear. Tempos de abraçar. E tempos de afastar, de abraçar.
tempos de viver, tempos de morrer. Há um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo do céu. E se você não orar em todo o tempo, haverá tempos em que você sucumbirá e desejará até mesmo a morte, como o profeta Elias, que ora acabou de orar e fogo desceu. E até os incrédulos, os idólatras, os adoradores de Baal tiveram que reconhecer que só o Deus de Israel era Deus verdadeiro, vivo, e que respondia com fogo. Esse mesmo Elias, que fez essa proeza extraordinária e depois de 3 anos e meio sem chuva, dobrou os seus joelhos e ali já viu como uma pequena nuvem, já o sinal de uma grande chuva. E de fato essa chuva torrencial veio para encharcar a terra seca, destruída pela escassez da chuva. Mediante a ameaça de Jezabel, fugiu, correu de medo, foi para o deserto. Caminhou achando que não teria mais volta, entrou numa caverna, desejou a morte. Mas graças a Deus que ali o Senhor estava. E então, ouvindo a voz de Deus, resolveu obedecê-lo, porque ainda tinha muita coisa para fazer e não era o fim. Ei, não é o fim. Não é o fim. Você chegou até aqui. Nunca foi tempo de desistir, de desanimar. Nunca foi tempo de decretar o seu próprio fim. Deus é que sabe o momento, o dia, a hora, em que circunstância será o seu último suspiro de vida. Não se entregue, não se curva, não se renda, não se venda, não se anule. Jesus morreu para te dar vida, para te curar, te libertar, te perdoar, te justificar, te salvar, mudar a sua história. Erga os olhos para o alto, é de lá que vem o seu socorro. A presença de Deus é tudo o que você precisa. E o desejo do meu coração é que neste momento a presença de Deus te alcance, te abrace, te acalme, te fortaleça. E que você busque com toda a sua força. Ainda que seja pequena, busque. Em poucas palavras, busque. Em meio a lágrimas, busque. De joelhos em pé, deitado, assentado, andando, descansando, trabalhando. Busque, tranque, cole. Mantenha sua mente nas coisas do alto. É de lá que vem o seu socorro, o refrigério, a paz que excede todo entendimento. Deus é fiel para cuidar, para acalmar. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Que Ele venha te surpreender mediante a sua busca. E que você não venha se calar enquanto Ele não te responder. Deus sabe do que você precisa. E mais do que tudo nessa terra, o que você precisa, só Ele pode dar. Que em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor acalme a sua alma. E que você diga para si mesmo: aquieta-te, alma, acalma dentro de mim, espera no Senhor, confia no Senhor, porque certamente Ele tem poder de transformar a angústia em esperança, o tormento em paz, o medo em coragem, o orgulho em humildade, a euforia em calmaria, o ódio em amor, o veneno em água pura e limpa, a amargura em refrigério, a morte em vida. Confia, entrega, aprenda a depender de Deus. E certamente Ele suprirá todas as suas necessidades. E as mais importantes, que nada e ninguém pode suprir. Que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde. Lembrando que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Amém?